E a gente vai falar agora sobre o Ricardo Matias. Ontem foi esse destaque trazido pelo Felipe Duarte em Zero Hora e também na Rádio Gaúcha, porque teve uma decisão do STJD e o Ricardo Matias acabou punido com 4 jogos de suspensão por participar da briga generalizada durante o jogo entre Inter e Ceará pelo o Brasileiro Sub-20, ainda no mês de julho. E como o Inter não vai jogar mais nenhum torneio sub-20 até o final do ano, a CBF prevê que a punição seja transferida para competições profissionais. Então tem uma situação que é bem interessante, porque caso esse cenário se confirme, o Inter deve tentar o efeito suspensivo para não perder o Ricardo Matias pelas próximas 4 rodadas. Até ontem, o presidente Alessandro Barcelos também falou sobre isso. O departamento jurídico do Inter está analisando muito bem essa situação. Mas seria uma ausência em termos de grupo, Vaga? E no momento onde o moleque tá em alta, né? Fez um gol de letra e tal, ficar de fora de 4 jogos, né? Seria realmente um prejuízo para a carreira dele, inclusive, né? Para ele ter sequência na carreira. No vídeo que a gente está acompanhando, o Ricardo Matias é o 9, né? O pessoal se passou aí também, né? Não precisa, né? Vamos colocar assim, não precisa. A punição de 4 jogos ela está correta, né? A gente nem vai discutir isso. A questão é onde se cumpre. Eu até estava vendo ontem... o Inter não joga as competições esse ano, né? Isso, o Inter não tem mais competição sub-20. E aí o artigo da CBF, ele prevê que o jogador pode cumprir em outras competições que ele tiver inscrito. Então, ele está inscrito no Brasileirão. É uma diferença, até o presidente falava fora do ar, né? O CCD falou, pode dar problema a questão do Diego Costa, né? Daquela punição naquele jogo da Copinha. Havia uma situação diferente se for a julgamento, nem sei se foi, porque ele já cumpriu um jogo. Havia era uma competição da Federação Gaúcha. Perfeito. Então é uma questão diferente e a competição segue. Nesse caso é o seguinte, o Inter não joga mais pelo Brasileirão Sub-20 e não tem outra competição Sub-20 no calendário. E aí fica essa dúvida. Tinha uma situação que unia as competições, que era aquela entre ser suspenso por jogos ou tempo. A massagem que fizeram no 9 do Ceará foi um negócio impressionante. Agora... Mas, cara, não é assim, ó. Eu acho. Lembrando que estamos contra a violência, que fica muito claro. Não, mas é só. Vamos lá. O jeito que o Vaguinha falou foi engraçado. Eu nem vi o lance, não tô nem vendo. Vamos lá, tá? Eu tô vendo o lance. Vamos tirar o Cadê o 9? Pancadaria. Esse aqui é o 9, vamos ver. Vamos tirar o clubismo de lado, tá? Olha o 9 lá, ó. O Ricardo Matias corre atrás do 9, depois tu olha ali. Tirando o clubismo de lado, a punição ela é justa. O 9 Isso aqui não pode acontecer. E ela precisa ser exemplar. Por que ela precisa ser exemplar? Mais do que no profissional, aqui é formação de jogador. Formação de caráter e formação de jogador. Então, se o moleque faz isso e não é penalizado aqui, ele, quando sobe para o profissional, a coisa pode ser pior. Então, ele só repete, né, Vaguinha? Ele só repete. A punição ela é justa, de 4 jogos, tá? E o Inter vai tentar um efeito suspensivo. E aí é prática comum no STJD. Prática comum dos clubes e o STJD acaba acatando, tá? Mas não pelo que eu sei. Eu conversei com uma pessoa do jurídico do Inter que me disse o seguinte, que a partir de agora, depois do texto final, porque parece que não tem ainda o texto final, eles vão pegar e vão tentar ali desqualificar artigos e tal, para ver se consegue tornar essa punição um pouco mais branda e até conseguir um efeito suspensivo para que, pelo menos, o Ricardo Matias fique à disposição no Clássico Grenal. Agora, a punição, ela precisa ser exemplar. Sabe que essa é uma discussão, o Vaguinha toca num ponto muito legal, que é... Aconteceu uma briga, todo mundo viu a briga. O clube de futebol está sendo punido. O clube de futebol está sendo punido. A multa é de R$10 mil para o Inter. Tá? Porque não vai ter o jogador. Sim. Porque não vai ter o jogador. Ao mesmo tempo, o clube de futebol, ele não quer passar pano no jogador. Ele não quer. Porque não interessa para ele também ter um cara que pode botar fora um jogo. Claro. Então, olha o tamanho da incoerência. Ele vai tentar tirar o processo, enfim. Ele sabe que o jogador errou. Ele sabe que o jogador pode botar a perder. Coitado do guri, tá? A gente está usando o exemplo dele aí, mas parece ser um baita de um guri que se envolveu numa briga com os amigos dele. E isso aí tem muito no futebol. Principalmente nesse futebol mais amador, mais raiz, assim. Então, só que olha o tamanho da incoerência. O clube, ele tem que passar pano, mas ao mesmo tempo ele não pode passar pano. Porque senão ali na frente pode acontecer. Esse também é um processo do mimar jogador que a gente está vivendo hoje, que é um superdimensionamento de jogador, que eles podem tudo, porque sempre tem alguém para ajudar.
sempre tem alguém para ajudar. Então, é interessante, é um fato curioso, mas é interessante porque e acho que o Vaguinha pega muito bem o centro disso. Ao mesmo tempo em que tu luta para não ter a punição, tu sabe que a punição é justa. E no ponto de vista da formação, né, do jogador para aprender a lição, se a punição for confirmada, eu acho que o Ricardo Matias vai aprender bem, né? Porque no momento que ele acabou de fazer um gol contra o Corinthians, que ele tinha a perspectiva de ir para o primeiro Grenal no profissional, ficar fora por isso, para o resto da carreira, cada vez que tiver uma confusão, ele vai lembrar. Pá, não me meto. Sabe, é outro ponto, mas a gente César, vai só para... precisa avançar, senão a gente não termina. Que ele vai ser julgado amanhã pelo STJD, nesta quinta-feira, e o motivo deste julgamento é a expulsão dele contra o Cruzeiro em agosto. O uruguaio foi denunciado por jogada violenta e pode pegar de 1 a 6 jogos de gancho. O presidente Alessandro Barcelos e também o vice-presidente do Inter, o José Olavo Bisol, também foram denunciados por criticar a arbitragem do Bruno Arleu de Araújo e podem levar suspensões. A gente está falando do Rogel. Não, o Rogel vai ser absolvido, não era nem para ter sido expulso. É aqueles lances de... É que agora tem isso, né? O STJD era um lance de amarelo que ele deu vermelho direto. Pelo amor de Deus, era só o que me faltava, né? Mas é o lance, na pauta. É o lance igual ao do Jeromel, do Jeromel não, do Kahneman, do Monsalve. É a mesma coisa, o cara abre o braço, se apoia ali, aí vão julgar para punir. É que o STJD agora tá com Eu conheço o STJD de longa data. De longa data. Vai ser absolvido, vai jogar o Grenal. Aí entra um ponto onde o Diori explicava isso, que é interessante. Porque lembra que a gente discutiu na época do lance, o Rogel já tinha amarelo aí. E esse lance é um lance de amarelo. Então, assim, ele seria expulso igual se ele levasse segundo amarelo. A questão é que o árbitro deu vermelho direto. E isso pesa no julgamento. E aí entra um erro do VAR. Porque o VAR, a interferência do VAR... Como tá chato o futebol, cara. Não, mas é que... Então, como ele foi, como ele foi expulso direto, é considerado uma conduta violenta. Então, isso pesa contra ele no julgamento. Mas o próprio Diori falou ontem, esse assunto também foi comentado durante a programação da Gaúcha, disse que ele não deve... Não, a tendência é que não, porque... Foi mesmo a suspensão automática. Foi um lance de jogo, assim, mas a gente vê como a conduta da arbitragem ela pode prejudicar além de um jogo só, né? Porque isso aí no primeiro tempo do jogo, né? No caso, ele em relação ao jogo, ele teria que levar o segundo amarelo e seria expulso igual. Mas não foi um vermelho direto. E aí tem a questão do julgamento que também demora demais, né? Porque o jogo foi em agosto, nós já estamos em outubro, então isso aí... Nas vésperas de um Grenal. Exato. Então, assim, o jogo foi numa quarta-feira contra o Cruzeiro, né? Na outra semana já tinha que ter sido julgado e resolvia isso. Se demora demais para fazer os julgamentos no futebol brasileiro. Agora, é importantíssimo esse retorno do Rogel, né? Porque ele volta no lugar do Cleiton Sampaio, que jogou 2 partidas e não foi bem, né? Então, é uma zaga mais confiável para o Clássico Grenal, com o Rogel do lado direito e o Vitão do lado esquerdo. A gente falou antes sobre a base, né? Não tem nenhum zagueiro da base do Inter que possa aparecer se o Rogel não jogar no Cleiton Sampaio, né? Tá no não, o Vitor Gabriel era do Sport, foi contratado. Da base do Inter não tem, né? Da base não tem. Pois é. Da base tem o Pedro... Puxa vida, Pedro Cauã, que tem 17 anos, que é um talento, mas é muito jovem ainda, acho que 17, 18 anos. É muito jovem. Essa foi uma prática... O Dalla Corte, que foi o jogador mais jovem a estrear pelo Inter no Brasileirão. Ele tá machucado. Ele teve uma lesão na Copa São Paulo, eu acho que ele nunca conseguiu O Inter tem um processo na base que chama atenção, que é o de contratar jogador de 20 anos de outros clubes. Né? O Dalla Corte comentou aquele pênalti, a gente falou sobre isso. Contra o Curitiba. O Vitor Gabriel, ele era lateral esquerdo, ele é do Sport, ele vem no Inter e vira zagueiro. Aí a gente debateu antes... O Inter fez algumas mudanças na base, e uma delas é essa, de trazer jogadores já mais prontos para dar uma lapidada e daqui a pouco soltar no profissional. Um exemplo foi o Lucas Drummond, lembra? O Lucas Drummond chegou do São Paulo, não jogava na base e subiu antes do Ricardo Matias. Esse aí. Então, assim, essa mudança na base do Inter começou a fazer isso. Tá mal explicado. Né?